Você sabia que nós estamos num dos períodos mais críticos para o Bitcoin e para o mercado financeiro como um todo? É uma das fases onde a sazonalidade acaba afetando o mercado como um todo, não só o Bitcoin, mas o mercado financeiro, principalmente quando aumenta o nível de volatilidade e também a liquidez no próprio mercado financeiro se esgota de forma significativa. Mas calma, isso não quer dizer que é ruim, na verdade, isso acaba trazendo aqui diversas oportunidades para aqueles investidores que sabem se posicionar e principalmente que sabem como ler esses dados desses períodos atuais. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Nós iremos analisar o que causa esses fatores de sazonalidade, que tipo de período, né? Qual período onde essa sazonalidade atinge o mercado do Bitcoin e o mais importante de tudo, como é que você vai se posicionar, como é que você pode aproveitar esse período de sazonalidade negativa aqui para os mercados para se posicionar numa janela de oportunidade que está se aparecendo nesse momento aqui no Bitcoin. Mas um dos pontos principais que norteia essa visão do porquê que essa sazonalidade acaba afetando o preço do Bitcoin é porque as pessoas acabam olhando somente para a precificação e não olham ali os fundamentos, não entendem o que está por trás desses fundamentos. Muita gente acha que só porque ele caiu aqui nessa época do ano não tem explicação nenhuma, que é algo totalmente sem contexto. Não é sem contexto, existem diversos fatores fundamentais, e aqui eu não estou falando do mercado do Bitcoin em si, eu não estou falando da negociação do Bitcoin, mas eu estou falando de fatores econômicos, até mesmo fatores fiscais que afetam esse período em específico que nós estamos atualmente aqui no final de agosto para o início de setembro. E quando nós estamos falando em fatores de sazonalidade, nós conseguimos identificar isso de forma muito rápida através do índice de ações americanas ali no S&P 500. E esse gráfico que você está vendo na tela agora, ele mostra justamente esse período que é historicamente negativo para as ações lá nos Estados Unidos. E aí você, Cauê, mas você fala sobre Bitcoin, por que você está falando de ações agora? Porque nós vamos perceber que o Bitcoin acaba negociando de forma muito semelhante, principalmente em termos de sazonalidade, porque os fatores que afetam as ações lá dos Estados Unidos, e aqui nesse momento eu estou vendo as ações, as principais ações da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, ela também afeta aqui a precificação do Bitcoin. E como nós conseguimos identificar nesse gráfico que mostra justamente a média e a mediana dos retornos por mês lá do S&P 500, nós conseguimos ver que o ano inteiro costuma ser bastante positivo, com exceção aqui de agosto e setembro, que apresentam retornos negativos aqui na média, né? Então, em média, em agosto e setembro, o S&P 500 acaba negociando de forma negativa. Esse é o mesmo tipo de coisa que nós conseguimos identificar aqui através desse gráfico. Então, nós olhamos o retorno ao longo do ano com base nos últimos 10 anos de dados, e uma das coisas que nós conseguimos identificar justamente é que esse período aqui, é um período mais negativo, cumulativamente falando, para o mercado financeiro como um todo. Nós temos um período de baixa que costuma acontecer também aqui entre a metade de fevereiro e a metade de março, que inclusive nós também já tivemos esse tipo de período, esse mesmo tipo de dinâmica esse ano aqui no mercado do Bitcoin, e nós também temos esse período negativo entre agosto e setembro, né? E às vezes até se estende até outubro. Então, mais um gráfico que mostra justamente esse período sazonal aqui no S&P 500. E além disso, nós também temos outro fator que é os anos pós-eleições. Lá no ano passado nós tivemos as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, e quando nós observamos aqui os anos pós-eleições, fazendo um acumulado de todos os anos pós-eleições desde 1950 até agora, nós também conseguimos identificar que entre agosto e aqui o final de setembro para início de outubro, o mercado tem uma tendência negativa de preço. E isso eu estou olhando no mercado tradicional, tá? Então, esses gráficos que eu mostrei para vocês são lá das ações norte-americanas. Só que esses fatores de sazonalidade, ele não afeta somente as ações americanas, principalmente porque a volatilidade no mercado acaba subindo de forma considerável, e isso acontece também no mercado do Bitcoin. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Aqui nós estamos vendo o índice VIX, que é um indicador de volatilidade do mercado tradicional, que é bastante utilizado por investidores, principalmente investidores institucionais lá nos Estados Unidos e também ao redor do mundo, que acaba olhando bastante ali para como é que o mercado do lado norte-americano está nesse determinado momento. E nós conseguimos ver esse aumento de volatilidade que costuma acontecer aqui entre agosto e o final de outubro. Aqui vocês podem ver em 2025, onde nós estamos atualmente,
seguinte e depois uma média de 1990 a 2024 de todos esses anos acumulados. Você pode ver que em média nós temos um pico, um aumento de volatilidade nesse período entre agosto e outubro. Isso é meio óbvio, porque se aumenta a volatilidade, nós estamos falando que o mercado financeiro como um todo acaba tendo um período um pouco mais fraco e a volatilidade aumenta, isso também faz com que diversos investidores se posicionem de forma mais protegida, ou seja, de forma um pouco mais conservadora em relação ao mercado de ativos de risco. E é justamente que entra aqui a questão do Bitcoin. O Bitcoin ele ainda é percebido de forma bastante ampla como um ativo de risco. E por mais que eu sempre esteja explicando aqui que o Bitcoin ele não é um ativo de risco, na verdade, ele é o ativo menos arriscado ao qual você pode investir hoje em 2025, mas ele ainda é percebido amplamente como um ativo de risco. Isso aqui é algo que é trazido muito do mercado tradicional, muito da visão ainda incompreendida, não é? Ou seja, a boa parte do mercado tradicional, principalmente dos fundos institucionais, ainda não compreendem como é que o Bitcoin deve ser precificado. Isso acaba sendo transpassado, né? Então acaba sendo transmitido para o Bitcoin em termos de sazonalidade. E vocês podem ver isso de forma muito clara justamente nesse gráfico aqui que mostra que o Bitcoin ainda é negociado como risco aqui no curto prazo, porque nós temos o mesmo tipo de dinâmica, olha aqui em agosto e em setembro, como é similar àquilo que eu mostrei para vocês no gráfico do S&P 500. É praticamente o mesmo gráfico, nós conseguimos ver que a mediana e a média do Bitcoin tende a ser mais negativa entre agosto e setembro. No caso do Bitcoin especificamente, principalmente em setembro, em média o Bitcoin aí teve quedas significativas em setembro, aqui adotando todo o histórico de preço que nós temos no Bitcoin, que é aproximadamente de 15 anos. Então, isso aqui acaba revelando que o Bitcoin ainda é percebido como risco. E nós conseguimos ver isso de forma ainda mais significativa quando nós olhamos os retornos médios e medianos por trimestre. O terceiro trimestre tende a ser aqui a época mais fraca do ano para o Bitcoin. A mesma coisa nós conseguimos ver com o retorno médio acumulado, que é bastante similar àquele gráfico que eu mostrei para vocês ali do S&P 500. Note que é justamente entre agosto e setembro. Nesse caso aqui já vem lá desde julho na mediana e aqui na média é entre agosto e setembro. São períodos de queda para o preço do Bitcoin historicamente. E agora você deve estar pensando, tá bom, Cauê, eu já entendi que esse período do ano aqui, entre agosto e setembro, costuma ter uma precificação um pouco mais fraca e o Bitcoin acaba sofrendo um pouco de fatores de sazonalidade. Mas ainda falta compreender que fatores de sazonalidade são esses e é por isso que eu vou te mostrar isso agora. Não vale a pena a gente somente identificar esse evento sem entender o porquê que existe esse evento, e é isso que eu faço aqui nesse canal. Se você, inclusive, não viu os vídeos anteriores, é justamente essa linha de raciocínio que eu tenho seguido em todos os meus vídeos. Não vale a pena nós olharmos somente o preço do Bitcoin e achar que aquilo ali vai trazer todas as informações necessárias, porque não traz, e também não vale a pena nós olharmos somente notícias e narrativas para tentar entender o que está acontecendo no mercado. Nós precisamos entender aquilo que está por detrás dos panos, e isso não é divulgado nas redes sociais, isso não é divulgado na mídia tradicional, isso só é conseguido ser percebido de forma mais analítica através de análise de dados, e é justamente isso que a gente faz aqui nesse canal. Inclusive, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Nós estamos chegando aí nos 2.500 inscritos, o que é bastante pouco para o pouco tempo que nós temos aqui de canal. Quer dizer, o que é bastante muito, na verdade, para esse pouco tempo que nós temos de canal, mas eu conto com a sua ajuda aí para a gente chegar nos 5.000 inscritos. Eu acho que vai ser bastante interessante. Mas, sem mais enrolações, eu vou passar aqui diretamente para os fatores de composição dessa sazonalidade, porque eu acho extremamente importante vocês compreenderem essas dinâmicas que norteiam aqui esse período do ano. A primeira coisa que nós devemos entender é justamente as questões relacionadas à liquidez reduzida. Isso ocorre justamente porque no hemisfério norte, então acima da linha do Equador, é período de verão. Então o verão no hemisfério norte tende a começar ali entre julho e vai até mais ou menos setembro, metade de setembro. Curiosamente, é justamente esse mesmo período onde nós temos uma precificação mais fraca em ativos de risco, tanto lá na Bolsa dos Estados Unidos, quanto também em ativos digitais, e aqui nesse caso no Bitcoin especificamente. Por quê? Porque isso acaba sendo um período onde muitos gestores e traders eles tiram férias, né? Então muita gente sai do mercado entre julho e agosto
isso faz com que o volume de negociações acabe caindo. E volume de negociações é algo diretamente relacionado com a liquidez, ou também aquele conceito que nós chamamos de profundidade de mercado. Eu já fiz um vídeo onde eu expliquei justamente como é que funciona a profundidade de mercado e como é que ela afeta na precificação do Bitcoin. Eu vou deixar um card aqui em cima para você depois olhar, mas vai lá só depois que você terminar esse vídeo, porque ainda tem vários outros pontos que nós precisamos entender aqui também. O segundo ponto é justamente os rebalanceamentos de portfólio que costuma acontecer justamente nesse período, tá? Então, fundos institucionais e fundos de pensão fazem ajustes na metade do terceiro trimestre. Onde é que nós estamos? Exatamente na metade do terceiro trimestre de 2025. Isso frequentemente gera realizações de lucros justamente após aí um primeiro semestre forte, que é o que nós tivemos aqui no Bitcoin, né? Nós tivemos um primeiro semestre bastante interessante, o Bitcoin conseguiu escalar ali para cima dos 120 e poucos mil dólares e agora nós começamos a ver uma correção aqui, por mais que nós ainda estejamos acima dos 100 mil dólares. E por que existe esse rebalanceamento de portfólio? Por que existe essa realização de lucro? Por conta do período fiscal, tá? Caso você não saiba, o período fiscal ele nos Estados Unidos começa no início de outubro e vai até o final de setembro. É um pouco diferente daquilo que acontece na Europa e um pouco diferente também do que aquilo que acontece no Brasil. Então esse período aqui que nós estamos no final de setembro é justamente o período onde esses fundos institucionais eles fazem ali as suas movimentações em relação àquilo que vai ser contabilizado de impostos, etc. Isso faz com que haja uma pressão de venda de ativos justamente para realização contábil, ou seja, os fundos eles precisam informar lá ao fisco dos Estados Unidos o quanto que eles lucraram e é importante já fechar as contas de certo modo justamente nesse período agora. E esse efeito de setembro ele é histórico, tá? Então não vale a pena só a gente dizer o que aconteceu no ano passado, porque na verdade isso funciona desde 1928. Se nós olharmos aqui os retornos históricos, como esse gráfico que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo, nós vemos que o S&P 500 tende a ser fraco em setembro já há muito tempo, há quase 100 anos, tá? Então isso por si só já é um fator que retroalimenta o conhecimento, né? Retroalimenta o sentimento dos traders, dos investidores, que já esperam uma maior volatilidade em setembro, já montam posições, né? Então o VIX tende a subir, como eu já falei para vocês, e eles já montam posições de proteção, reduzindo a atividade especulativa. Isso por si só já acaba favorecendo também. E o último ponto aqui é relacionado ao contexto macro, que acaba sendo muito importante nessa época, né? Nessa época entre agosto e setembro, que acontece aí decisões de taxa de juros. Inclusive, nós vamos ter uma decisão de taxa de juros agora em setembro, que é extremamente importante, e já vemos alguma diferença, alguma variação em relação àquilo que foi de política monetária executada pelo Federal Reserve desde o início do ano e o que pode ser executado depois de setembro, né? Então o Federal Reserve já começou a citar questões de que poderia vir a baixar a taxa de juros. Eu falei isso no vídeo de segunda-feira, se você não viu depois dá uma assistida lá, e justamente esse tipo de dinâmica acaba trazendo mais um nível de incerteza para o mercado financeiro como um todo. Então os traders já estão posicionados ali meio que protegidos de certo modo, já um pouco com o pé fora do acelerador, e ainda tem essa questão de macro, né? Ainda tem essa questão de política monetária que ainda não está totalmente definida. Há uma probabilidade muito alta do Federal Reserve baixar a taxa de juros, mas não é certeza e isso ainda não veio. Então, toda vida que aumenta o nível de incerteza, toda vida que entra um fator de decisão que pode mudar ao longo do tempo, isso acaba também afetando a precificação de ativos. E o último fator é justamente que o próprio Bitcoin acaba sendo bastante correlacionado com risco, e nós tivemos aqui diversos históricos, né, diversos eventos onde isso já se mostrou verdadeiro. Como eu mostrei para vocês, o histórico do Bitcoin é exatamente igual, né? É praticamente idêntico ali ao período de sazonalidade do S&P 500. E isso tem sido a norma nos últimos 15 anos. A gente não pode acreditar que ela vai mudar exatamente agora. Pode ser que mude, se mudar a gente reavalia, mas até então o que nós temos de dados é essa informação de que continua sendo bastante interligado esse tipo de dinâmica. Agora, eu já pintei todo o cenário para você de por que existe esse período de sazonalidade, como é que ele é originado e justamente qual é o período de queda aqui no preço do Bitcoin, que é a qual nós estamos nesse momento. A última coisa que falta entender é por que esse período
pode ser uma oportunidade. Nós vemos que, inclusive, na parte de sazonalidade, eu não sei se vocês repararam muito bem, mas eu vou voltar aqui no gráfico de sazonalidade em relação ao preço do Bitcoin, porque existe algo que é extremamente importante para nós compreendermos nesse gráfico. Eu mostrei para vocês que o período entre agosto e setembro é um período fraco para o Bitcoin, mas vocês sabem exatamente o que vem depois desse período? É justamente o segundo e o primeiro mês de melhor desempenho para o preço do Bitcoin. Outubro e novembro são os 2 melhores meses para desempenho de alta no preço do Bitcoin, e é justamente por isso que esse período aqui entre agosto e setembro tende a ser um período de oportunidade bastante clara. Mas, como eu falei, não vale a pena olhar somente a precificação do Bitcoin. Nós precisamos entender o que está por trás dessa precificação. E uma das formas que nós conseguimos fazer isso é justamente através de gráficos como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, que mostra justamente a taxa média de transação on-chain nos últimos 7 dias e como nós conseguimos identificar os períodos onde a taxa média de transação on-chain, né, ou seja, para mover Bitcoin dentro da rede do Bitcoin, quando essa taxa está abaixo de $1, foi aqui os períodos bastante interessantes de posição comprada que nós tivemos, né? Ou seja, todas as vezes que a taxa esteve abaixo de $1, o preço do Bitcoin fez um fundo local nesse ciclo, tá? Então essa é uma dinâmica que está acontecendo nesse ciclo. Eu marquei para vocês aqui em verde todos esses momentos onde a taxa de transação on-chain esteve abaixo de $1 e aqui nós conseguimos identificar justamente quando foi que essa taxa esteve abaixo e foi justamente nesses períodos aqui bastante oportunos e nós estamos exatamente agora num período similar. E nós temos uma possibilidade de encontrar um fundo local, principalmente no momento onde a quantidade de capital que entra dentro da rede do Bitcoin continua crescendo. Aqui eu estou mostrando para vocês a variação de 30 dias na capitalização de mercado das stablecoins, e essa é uma das formas de nós conseguirmos identificar justamente o fluxo de capital que está fluindo para os ativos digitais. E nós ainda estamos vendo o fluxo positivo, continua entrando capital externo às blockchains para dentro do mercado de ativos digitais por meio das stablecoins. Principalmente aí o USDT, o USDC, que são as principais stablecoins do mercado. Então, quanto mais stablecoins estão sendo emitidas, maior é o poder de fogo que existe dentro das plataformas de negociação e maior é a propensão de compra para isso rotacionar para o Bitcoin em um determinado momento. E o último gráfico que eu tinha para trazer para vocês aqui é um gráfico que está sendo publicado somente para assinantes do Blocktrends Pro, que é justamente o modelo RUPS. Ele nos mostra aqui, e eu estou trazendo esse gráfico justamente para balizar a gente em relação aonde é que nós estamos dentro do ciclo, porque nós poderíamos estar vendo esse tipo de dinâmica já no topo de mercado de ciclo de alta. Só que isso ainda não é algo que nós conseguimos identificar por meio dos indicadores de ciclo, né? Nós ainda não atingimos essa região aqui superior do indicador, o indicador ainda está bem aqui. Quando ele atingir essa região superior, como atingiu aqui em fevereiro e março de 2021, ele vai dar uma sinalização vermelha como essa aqui que vocês estão vendo, e aí sim nós teremos uma visão mais clara de que nós poderemos ter atingido o término do ciclo de alta do Bitcoin. Mas antes disso ainda não. E é por isso que essas correções, como essa que nós estamos vendo atualmente, pode ser entendida como uma oportunidade compradora extremamente interessante para você que tem um viés de longo prazo. E se você, inclusive, quiser fazer essa execução de compra, eu vou deixar aqui embaixo um link da OKX, que a gente lá no Blocktrends, em parceria com a OKX, está distribuindo aí bônus para quem fizer movimentações dentro da plataforma. Eu vou deixar um link aqui embaixo, depois vocês deem uma olhada lá, porque é uma promoção bastante interessante. E eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês essa parte da sazonalidade do Bitcoin. Nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando a parte da análise on-chain, principalmente no que diz respeito à estrutura de longo prazo, mas não fique em pânico, não seja desnorteado aí pelas notícias e por esse período de sazonalidade negativa, porque como eu já mostrei, outubro e novembro tendem a ser meses bastante interessantes aqui para o preço do Bitcoin e nós podemos ter isso de forma similar acontecendo nesse ano. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso material lá no Blocktrends Pro, também vou deixar aqui no primeiro link da descrição. E se você tiver interesse em acompanhar esses materiais aqui que eu estou fazendo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente vai estar fazendo esses tipos de conteúdos toda semana aqui no meu canal. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.